Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né, que eu não apareço por aqui, quanto tempo que eu não faço nada aqui nesse Instagram. Mas hoje eu vim falar pra vocês como foi o terceiro semestre da Faculdade de Psicologia. Já tem vídeo aqui no Instagram falando sobre o primeiro e o segundo semestre, e agora eu vou falar pra vocês como foi o terceiro semestre, que acabou agora em junho de 2022, né? No primeiro e no segundo semestre eu tinha aula, quatro matérias, né? 4 dias na semana e um dia livre, mais as 2 matérias online. Nesse último semestre agora, eu tive 5 matérias, então eu não tinha dia livre na semana, né? Mas 3 matérias online, 2 obrigatórias pela faculdade e uma optativa. Optativa não, né? É que eu escolhi a matéria, pelo menos. Era obrigado, então, não, né? Enfim, não tinha uma opção. Vou contar pra vocês como foi esse semestre. Na segunda-feira, a gente teve a aula de família, perspectivas teóricas. E eu, gente, estava com uma expectativa enorme nessa matéria. Eu acho que por eu seguir muitas terapeutas familiares que trabalham com a sistêmica, eu não sei, eu estava com uma expectativa muito grande e realmente não foi nada do que eu esperava. Eu esperava que a gente ia focar muito mais em falar sobre a sistêmica, sobre o sistema familiar mesmo, sabe? Ver aqueles negócios de árvore genealógica, da sistêmica, de analisar, pensar nos antepassados, para ver do problema, enfim, tudo isso. E não foi, não foi. A gente focou muito mais em estudar famílias diferentes, né? Famílias do século XXI. Tipo assim, foi legal, mas eu tava esperando que a gente ia pro outro lado, sabe? Enfim, o nosso trabalho nessa matéria foi assistir um filme, escolher um filme, né, de uma lista que a professora passou e analisar esse filme escolhendo uma abordagem. Enfim, a gente escolheu o filme História de um Casamento, então nós tivemos que analisar ali o divórcio, a história do casamento, o que levou o divórcio, a mulher, o homem, o filho, toda essa questão. Foi um trabalho muito difícil, porque a gente acabou escolhendo um filme não tão legal, então foi difícil. Mas, enfim. E também a gente teve outro trabalho nessa matéria, que a gente teve que fazer uma apresentação sobre o tema, e sobre um tema que também tinha que escolher, e o nosso grupo escolheu a adoção, e aí isso foi um pouco mais legal, o trabalho foi mais dinâmico, mas enfim, é um tema também que eu gosto muito de adoção, então foi bem legal falar sobre isso. Enfim, essa matéria foi meio tensa, gente, e era matéria de segunda-feira, nossa, era um sono que me batia, mas enfim, né? Na terça-feira, a gente teve Psicologia do Desenvolvimento 2. E aí, na Psicologia do Desenvolvimento 1, a gente fez infância e um pouquinho da adolescência ali, né? Mas nessa agora do último semestre, a gente teve adolescência, jovem adulto e idoso. E foi muito legal, eu amei demais a professora que deu essa matéria. As aulas eram super legais, a gente ficava conversando. Tipo assim, não era uma aula, sabe, que a gente só fica ali no slide. Era uma aula dinâmica, que tipo, na conversa a gente ia entendendo a matéria. Era muito legal. Era conversas que ia desde experiências pessoais das pessoas da turma, desde da matéria mesmo, né, enfim, de ler o livro. Atividades que a gente fez, nossa, foi muito legal mesmo, mesmo. Eu amei essa matéria, eu amo essa matéria do desenvolvimento. E nessa matéria, né, o nosso trabalho foi fazer uma entrevista com alguém dessas faixas etárias que a gente estudou, né? Então a gente podia escolher entre adolescente, jovem adulto, idoso, enfim. E aí o meu grupo escolheu fazer com adolescente. E aí eu entrevistei uma adolescente que eu conheço e foi muito legal também, sabe? Era perguntas que a gente iria entender como é a pessoa, quais são as perspectivas de vida da pessoa, desejos, sonhos, o que almeja, essas coisas assim. E foi muito legal a entrevista. No meu grupo eu fiquei com a parte de fazer a entrevista, né? E aí é muito legal, tipo, quando você sai da sala de aula e vai fazer um pouco mais da prática, sabe? Tipo, entrar em contato com outra pessoa que não faz faculdade de psicologia, né? Você não tá entrevistando a sua amiga de classe. Foi muito legal, de verdade. Muito legal quando o trabalho sai da sala de aula. Enfim. Na quarta nós tinha... Ai, gente.
Na quarta, a nossa aula era de Psicologia Social 2. E Jesus Cristo, meu Deus do céu. A Psicologia Social 1, que nós tivemos no segundo semestre, eu amava. Tipo, a gente estudou muito sobre os processos que acontecem na sociedade, em questão de quando o indivíduo está dentro de uma sociedade, processos, né, dinâmicos, do psicológico mesmo. Foi muito legal. Eu amava a aula de Psicologia Social 1. Na aula de Psicologia Social 2, a gente focou mais em estudar as políticas públicas, a questão da psicologia na sociedade, no âmbito mais de manicômio, dentro do SUS, dentro do CRAS, o CREAS, todas essas coisas. E, gente, o CAPES, né? Enfim, olha, é uma luta, hein? Uma luta em pensar que tudo isso é tão importante e, tipo, não acontece do jeito que deveria acontecer. E pensar também que são muitas siglas, muitas coisas. Ai, não era fácil. Não era fácil mesmo essa matéria. Tanto que foi uma matéria que muita gente da minha turma ficou de avaliação final, né? Ficou de recuperaçãozinha. Porque não foi fácil. E a gente tinha um professor que, tipo assim, ele falava assim, não, a gente tem que ler o texto, eu não vou passar o slide, não vou mandar o slide pra vocês. Então meio que a gente se matava lá pra tentar copiar e entender os slides, porque a gente não entendia os slides na hora de estudar. Só que os textos também eram muito complicados pra nós. Sei lá, era meio complicado essa matéria. Mas ao mesmo tempo foi uma matéria que fez a gente entrevistar uma psicóloga social. Então o meu grupo, por exemplo, a gente foi no CAPS no CAPS não, a gente foi no CRAS, e aí a gente entrevistou uma psicóloga social. Tipo, esse movimento que a matéria fez a gente fazer foi muito legal. Porém, não era uma matéria fácil, não era uma aula gostosa. Não era nada disso, sabe? Era bem complicado, na verdade mesmo, assim. Enfim, tem isso, gente. Na quinta, nós tínhamos teorias da personalidade, e foi uma aula que eu amei. Não era uma matéria, assim, facinha, tipo, fácil, mas foi uma aula que eu amei. A minha professora dessa matéria também era uma querida, tipo assim, sabe? Então, era muito legal. E aí a gente viu várias teorias da personalidade e terminamos o semestre vendo sobre o Freud, né? E Jung, enfim, tenso. Tenso essa parte de Jung aí, gente. Não entendi até agora, porém, parece ser legal, enfim. Mas do Freud, assim, era uma coisa que já estava mais sólida na minha cabeça, então foi bem mais fácil. Mas era muito legal essa matéria, enfim. E também nessa matéria a gente tinha que analisar a personalidade de um personagem da nossa escolha. E aí foi legal, foi bem legal. Na sexta-feira a gente tinha avaliação psicológica 1. E a gente, nessa matéria que a gente tinha que fazer a prática no laboratório da faculdade. E aí nessa matéria a gente viu sobre a entrevista psicológica, a entrevista e como funcionava, a ludoterapia, todas essas coisas. Foi muito legal. Eu amava essa matéria. E o trabalho dessa matéria no laboratório, nós tivemos que entrevistar uma criança e aplicar nela 2 testes. O teste R2 e o teste RAVLT. E aí, então, a gente tinha que fazer a entrevista psicológica, aplicar os 2 testes e fazer todo o rapport da entrevista, todo o enquadro, tudo que engloba ali fazer uma entrevista psicológica com a criança, né? Então, o desafio já começou em a gente ter que arrumar uma criança de 9 a 11 anos, se eu não me engano era essa a idade, e fazer a criança lá na faculdade, né? Fazer a entrevista e tudo mais. E o meu grupo, né, a gente entrou ali no consenso e quem fez a entrevista e aplicou os testes foi eu e mais uma menina. E aí a gente dividiu quem ia ficar com o quê. E eu fiquei em fazer o rapport, a entrevista e aplicar o teste R2. E ela fez o enquadre, a aplicação do teste, a aplicação do outro teste, né, o RAVLT. Enfim, e aí foi isso, a gente se preparou bastante, a gente ia pro laboratório e ficava ali testando a entrevista, tipo, eu entrevistei todas as minhas amigas, entendeu? A gente ficava
fazendo a entrevista uma com as outras, pensando nas perguntas, porque nós tínhamos que passar por 4 áreas da vida da pessoa, mas tinha que rolar numa conversa. Tipo, eu não podia ir lá e perguntar uma pergunta fechada, uma pergunta diretamente daquilo. Eu tinha que, né, ter que criar todo um contexto para ser uma conversa legal com a criança também. Então eu tinha que passar pelo contexto da orgânico, que é sobre a saúde, a alimentação, o sono da criança, como que é isso na vida dela. A produtividade, ela estuda, ela faz aulas extras na escola, ela faz tipo Kumon, por exemplo, ela faz futsal, ela faz balé, tipo o quê que ela faz, né? Qual é como é a produtividade na vida dela? Afetivo, emocional, tipo, como que são os relacionamentos na vida dessa criança. Ela tem muitos amigos, ela tem irmãos, ela tem primos que vivem com ela, os pais, a relação com os pais, com os professores, sabe? Entender toda essa questão e entender a questão sociocultural, que ela tem acesso ao quê? Ela é de classe muito baixa, classe muito alta, classe média, tipo, dinheiro na casa dela, como que tá funcionando, será que tá faltando alguma coisa ou realmente tá sobrando? Entender todas essas coisas, mas uma conversa que seja legal pra criança. O nosso desafio era ter uma criança que falasse com a gente, né? Ou não podia ser uma criança, assim, muito tímida, que senão a gente não ia conseguir criar toda essa dinâmica de conversa com a criança, né? Mas a gente conseguiu uma criança que no começo estava tímida, ele estava um pouco meio tipo, ai meu Deus, que saco, que eu tenho que responder tudo isso. Mas deu tudo certo, eu consegui fazer a entrevista, tipo, foi muito bom. Eu não fiquei tão nervosa assim na hora de fazer a entrevista, tipo, graças a Deus. Foi resposta das minhas orações. Mas, tipo, deu tudo certo. E a aplicação do teste R2, o teste que eu apliquei foi um teste de inteligência. Então, foi bem legal, assim, também. Era um teste simples para o menino, que no meu caso, né, o menino já tinha 11 anos. Então, para ele foi um teste que ele foi conseguindo ali de boa. E, enfim. E a minha amiga aplicou o teste de memória. Eu confesso que o teste de memória eu mesma não conseguiria aplicar e nem fazer, porque era bem difícil. Memória zero. Mas foi bem legal também. E, enfim, essas foram as nossas aulas presenciais e práticas, né? E nas EADs eu tive metodologia de pesquisa e eu falei que eu tive 3. Na verdade, eu tive 2. Eu tô confundindo com esse semestre, que eu tenho 3. Mas foi metodologia de pesquisa e a qual que eu escolhi para fazer foi psicologia do comportamento do consumidor. Gente, metodologia de pesquisa, eu já tive no começo do primeiro semestre algo parecido, que eu lembro que eu assistia as aulas e eu ficava, nossa, que estranho, já me lembro, mas enfim. Agora, a psicologia do comportamento do consumidor foi uma matéria, assim, bem legalzinha, bem básica, bem simples, né? Acho que é uma coisa que, no senso comum, tipo assim, todo mundo imagina, né? Como é que seja, a questão do marketing, a questão deles fazerem a gente se sentir na necessidade de ter o produto, né? Enfim, consumir, todas essas coisas. Mas foi uma matéria bem legal, assim, teve muita revisão de coisas que eu já aprendi na faculdade, então foi bem legal. E foi isso, assim, as nossas matérias EAD, né? Esse semestre já tenho mais matérias EADs, já tenho mais prática, vai ser bem diferente. Mas o terceiro semestre foi isso. Foi tenso no sentido de trabalho, no sentido de prova, presencial, de todo dia na faculdade. Minha casa não é perto da faculdade, então foi tenso tudo isso. E por isso eu não consegui ficar postando as coisas aqui. E, tipo, não consegui mesmo, nem passava isso pela minha cabeça nos momentos de crise e loucura do terceiro semestre. Mas esse semestre, o quarto semestre, eu tô me desafiando a voltar, né? A voltar a postar, a voltar a mostrar o meu dia a dia na faculdade, não apenas, tipo assim, pra ver, pra vocês verem, mas porque eu gosto também de ter, tipo, o meu diário de como foi, né, a minha vida na faculdade. Eu gosto de ver como é que foi meu primeiro e meu segundo semestre, então quero ver depois também como, né, deixar guardado pra ver depois como foi o quarto, enfim, o resto da faculdade. Mas foi isso. Não tá fácil, gente, mas enfim, é muito legal mesmo, todas essas coisas, as práticas, essas coisas diferentes, assim, que a gente é desafiada a fazer, né? Foi muito legal mesmo esse semestre. Então, é isso, gente. Agora eu tô começando aí o quarto semestre, começou semana passada. E eu já vi que vai ser tenso também, muitos novos desafios. Mas é isso, né?
Então, um beijo, gente. Tchau!